Por mais que nós sabemos que existe um Deus que Ele tem milagre, Ele faz todas as coisas, nós sabemos que é difícil, porque a luta vai se levantar. Mas nós temos um Deus que Ele nos ensina, Ele nos modela, Ele nos capacita, Ele nos transforma, né? Jesus, Ele é como se fosse um professor na nossa vida. Todo dia que nós caminhamos com Ele, pode ter certeza que algo novo vamos aprender. Por mais que muitas das vezes pessoas podem olhar para mim e para você e não dá nada, achar que nada vai mudar, mas o homem muitas das vezes não vai conseguir mudar, mas Jesus sim, Ele consegue mudar, porque a mudança do homem é de fora para dentro, mas a de Jesus é de dentro para fora. Aleluias, não é algo natural, é algo espiritual. Aqui onde nós acabamos de ler, vai falar, né, que Jesus fala com os discípulos, nos últimos momentos de Jesus na terra, Ele vai falar com os discípulos, que Ele iria mandar um como se fosse Ele, né, e esse seria quem? O Espírito Santo, que iria ser o Consolador. Aleluias. Esse capítulo 14 de João, aqui vai ser como se fosse uma despedida de Jesus, né, com seus discípulos. Se você observar, Jesus aproximadamente 33 anos, ele começa a ministrar, a ensinar, a falar da palavra de Jesus, de Deus, a fazer muitos milagres. E o interessante, quando Jesus ele faz o primeiro milagre, que é a boda de Caná, ali vai dizer que muitos ficaram maravilhados, porque todo mundo via Jesus como o filho de Maria, o filho do carpinteiro, via Jesus como um homem qualquer, como um de nós, e muitos não acreditavam que ele era de Deus, ele era o filho de Deus. Mas a partir do momento que Jesus chegou no tempo que Deus falou, agora é a hora de você agir, aí Jesus começou a fazer os milagres, e muitos olhavam e maravilhavam com Jesus. Por quê? Por Jesus ser conhecido como um homem normal, né? Muitos não acreditavam que ele era filho de Deus, mas Jesus começa a fazer os milagres, começa a falar, a conversar com muitos, e até aqueles mesmo que daquela época tinha muita sabedoria, que eram os doutores, os fariseus, aqueles mestres daquela época, quando ouvia Jesus falar, muitos deles ficavam conversando um com o outro, mas quem é esse? Mas como ele pode ter essa sabedoria? Não é o filho do carpinteiro? Mas como ele tem essa sabedoria? E naquele momento muitos acreditavam, porque via que não tinha como um homem normal como eu e você falar umas palavras que poucas pessoas poderiam conhecer, ou melhor, ninguém conhecia. Aleluias. Então aí Jesus vem fazendo o seu milagre e vem trazendo com ele, né, a palavra de Deus, e procurando pessoas que realmente queriam caminhar com ele. E essas pessoas seriam quem? Discípulo. O que seria discípulo? Seria aluno. Então Jesus, ele ajunta alguns discípulos com ele. Vai dizer a palavra que ele junta 12. Mas se a gente for observar o evangelho, ali vai dizer que ele ajuntou mais de 70. E esses 70 ele tirou 12, que seria esse que estava mais próximo, aqueles que iria levar a palavra do Senhor. E quando nós observamos, todos eles tinham problema, como eu e você. Talvez, né, como foi falado aqui do Salmo 133, nós sabemos que é difícil pessoas diferentes se unir no mesmo propósito, mas quando o propósito é Deus, pode ter certeza que tudo vai dar certo. Aleluia. Talvez na tua vida pode ter entrado pessoas diferentes de você, porque Deus não usa pessoas iguais, mas sim diferentes. É como se fosse um quebra-cabeça, mas quando Deus está no meio, aquela peça se encaixa e se forma uma só. Aleluias. E aí vamos observar que Jesus, ele ajunta os 12 discípulos e começa a ensinar, começa a capacitar, começa a transformar. Repare bem numa coisa, Jesus não é que nem muitos homens de hoje em dia, porque naquela época tinha homens dessa forma, que achar que a pessoa seria transformada num piscar no olho. Muitos ali passaram por um grande período. Assim é na minha e na tua vida, né? Quantas das vezes você tem orado por alguém da tua família, pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela esposa, né, pelo esposo, e às vezes parece que não acontece, né? Parece que a pessoa não sai do caminho errado, e você fala, meu Deus, nada vai acontecer, mas Deus está trabalhando. Não é igual o homem que quer mudar na força. E aqui é sobre isso que eu quero falar, sobre o Espírito Santo. Aleluias.
E Jesus está dizendo que iria deixar ele iria embora, mas ficaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo está no meio de nós, aleluia. É Ele que trabalhou na minha vida, é Ele que trabalha na tua vida. E eu vejo o agir de Deus através do Espírito Santo. Hoje eu vejo o exemplo do meu filho, né? Quantos questionaram, reclamaram, quantos falaram palavra de maldição, acharam que, né, nunca ele iria estar na igreja, e graças a Deus ele está aqui. Da mesma forma, pode ser você, pode ser alguém que você ama. O mundo pode falar palavras terríveis, vai morrer, vai ser preso, não vai dar certo, mas isso é palavra do homem. Deus, ele muda, ele transforma. Talvez teu casamento não está sendo o melhor, mas confia no Senhor, Ele pode mudar. Deus que pode dar a última palavra. Se Ele falar não vai dar certo, aí sim, ouve a voz de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele peleja por aqueles que clamam por Ele, aleluias. Então ali Jesus estava ensinando os discípulos. Se você reparar na palavra, tinha um discípulo ali, que ele demorou muito a ser transformado, mas eu vejo vontade naquele discípulo. Se você observar, o discípulo mais, né, que a pessoa fala dele, que é Pedro, né? E uma das passagens que você olha para Pedro, até o momento, né, que até vai ser o tema da festividade, até no momento, Pedro queria entender quantas vezes ele tinha que perdoar. Então naquele momento ele não estava transformado. E muitas das vezes eu e você somos dessa forma, achamos que tem um limite, que nós devemos perdoar só 1, 2, 3 pontos e acabou, agora não vou perdoar mais. Mas Jesus nos ensina que o perdão, ele vem de quando nós temos a transformação. Eu só vou conseguir perdoar se eu for transformado por Deus. Se eu não for transformado, eu jamais vou conseguir perdoar, porque perdão não é uma coisa fácil. Imagine eu e você, se alguém fez um mal para você, alguém te machucou, alguém te bateu, alguém te feriu, não é difícil? Mas tem um Consolador que habita em nós. Ele nos ensina, Ele nos mostra o caminho, Ele vai nos mudando. Não, você tem que perdoar, senão você não vai para o céu, senão não vai mudar a tua vida, as bênçãos não vai vir sobre você, e assim vai trabalhando, e daqui de uma hora para outra, você consegue liberar o perdão, aleluias. Então, Pedro teve um período difícil, para ele se tornar quem Jesus queria, e assim é eu e você. Por isso que eu falo para você, se você está na igreja, buscando ao Senhor, busque, pede a Deus, da mesma forma que Ele pode te capacitar, Ele pode mudar, Ele pode tirar aquilo que está te atrapalhando. Talvez você está preso em algo, um vício, não sei, alguma coisa que muitas das vezes é um prazer para você naquele momento. Pede para Deus, Ele vai mudar, porque quando Deus muda, você pode ter certeza que a mudança será verdadeira. Assim foi com Paulo. Quem não lembra? Paulo perseguia a igreja, mas quando teve um encontro verdadeiro com Jesus, mudou, não foi num piscar de olho. Vai dizer que Jesus, né, a luz foi tão forte que ele ficou cego, e aí ele ficou num lugar por um período, até que foi, né, se não me falha a memória, Zacarias foi lá e orou por ele, e aí sim começou a jornada dele. Assim é eu e você, aleluias. Então aqui eu vejo o discípulo como aluno de Jesus, e Jesus ensinou todos. Imagine eu e você na escola, quando nós estamos estudando, passa a primeira série, segunda, terceira, quarta e assim por diante, até que chega na sua formatura, e aí você se forma, faz aquela festa maravilhosa, e aí seu professor fala, agora eu não vou dar mais aula para você, agora a sua vida é o que? Você vai se formar no que? Eu quero ser advogado, eu quero, né, ser professor também, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Então a sua vida agora é de você para frente. E nesse momento aqui, se nós observar o texto, Jesus estava dizendo isso. O que eu vim para fazer aqui na terra, né, eu já fiz, eu só vou concluir agora, que é a minha morte de cruz. Então já ensinei vocês, já capacitei vocês, agora a partir de agora, faz o id, leva a minha palavra, mas para que vocês estejam preparados, eu vou, mas eu vou deixar um que é o Consolador, ou seja, eu não vou estar aqui presente como carne, mas eu como Espírito Santo vou estar em vós, ou melhor, dentro de vós, aleluias, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Jesus andou do lado dos discípulos, mas Ele deixou um como Ele dentro de nós. Mas para que Jesus esteja dentro de nós, aleluia, o Espírito Santo, é necessário que eu e você nos purifica, nos limpa, porque não tem como
eu colocar água dentro de uma garrafa que já está cheia de algo. Eu tenho que esvaziar a garrafa e colocar água, assim por diante. Aleluias. Então aqui quando Jesus fala isso, muitos, não gostou. Se você observar no verso 14, no início, a gente vai observar que quando Jesus começou a liberar as palavras, aqueles discípulos ficaram todos tristes, porque no início vai dizer, não turbe os vossos corações. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não fique triste. Aleluias. O que eu tenho para fazer, eu vou fazer. Aleluias. Mas vocês não vão ficar só. Por mais que eu tenha que ir, eu vou deixar o Consolador com você. E aí todos sabem que após tudo isso, Jesus vai e se entrega na cruz. E aí, passando algum tempo, Jesus faz com que ele manda o Consolador. E lá em Atos 2, prova disso vai acontecer, que todos foram cheios do Espírito Santo. Mas eu quero focar nessa parte que Jesus disse no verso 18: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Aleluias. Talvez naquele momento, quem sabe o discípulo falou assim, mas Jesus vai e vai voltar de novo como ele era. Aleluias. Carne, Não, Jesus ia deixar o Espírito Santo. E se a gente observar, Deus ele não quer que nós esteja só. Talvez você pode estar sentindo só. Talvez você pode estar sentindo que não tem ninguém por você. Porque tem momento na minha e na tua vida, nós já passamos por isso. Se não passou, ainda vai passar. Mas tem momento que nós sentimos que estamos sozinhos, que não tem ninguém por nós, ninguém nos ama, parece que todo mundo nos esqueceu. Mas Jesus está dizendo na palavra que você não está só. Aleluias. Tem um que está com você a todo momento, te consolando. Quem não lembra aqui de algum momento que você estava triste dentro do teu quarto, eu não sei, e chorando por dentro quando você não consegue chorar por fora, que tem muitas das vezes que nós queremos ser fortes, não conseguimos derramar lágrimas, mas nosso coração está ferido, chorando. Aleluias. Então naquele momento você se sente, que é o fim, acabou, não tem mais jeito, já era a minha vida, e parece que alguma coisa dentro de você começa a te confortar. Esse é o Espírito Santo. Alguma coisa dentro de você fala, não, tem jeito sim, eu vou mudar, alguma coisa vai acontecer, e aí brota a esperança dentro de você. Esse é o Espírito Santo. Aleluias. Ele cuida de mim e de você, ele não quer o teu mal. Jesus vai dizer, Deus vai dizer na palavra que ele amou o mundo, ou seja, ele amou cada um de nós, e prova disso, ele enviou quem? Jesus, para morrer por mim e por você. Da mesma forma, Jesus está dizendo aqui, que ele não vai nos deixar só, ele vai enviar o Espírito Santo para ficar conosco. Se você observar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um, eles são o mesmo, mas forma diferente. Aleluias. Então, aqui vamos ver que Deus ele não quer que nós ficamos só. Lá em Gênesis, se você ler lá no início, Gênesis 2:18, ali Deus, ele faz uma promessa sobre Adão. Quando ele olha para Adão e vê que todos os animais tinham a sua parceira, ele vê que Adão está sozinho. E aí o que ele vai dizer? Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, você está sentindo sozinho, vou colocar uma pessoa junto com você. Aleluias. Então ali Deus já está mostrando que ele quer que nós esteja acompanhado, mas pessoas boas ao nosso lado. Porque quando Jesus coloca a mulher, Deus coloca a mulher junto com o homem, ele não vai dizer cada um por si, não, ele vai dizer que os dois se formam um. Aleluias. Então um depende do outro. Aleluias. O que um quer para um, quer para o outro. O que é do um é do outro. Aleluias. Então eu aprendo que Deus, ele quer o bem para mim e para você, não somente para mim, mas para o próximo. Não é à toa que ele diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo. Eu tenho que amar ele e tenho que me amar. E tem muitas das vezes pessoas não conseguem nem amar a si próprio, acha que é uma derrotada, acha que não tem valor. Mas Jesus nessa noite está dizendo, valoriza, você tem valor. Para o mundo não pode te dar valor, mas você tem valor. Você é uma pedra preciosa. Aleluias. Deus ele te ama de uma tal maneira que ele entregou o filho dele por amor a ti. Aleluias. Então em Gênesis nós vemos isso. Se você observar os evangelhos, tem um versículo que diz, não é bom que o homem ande só, é melhor ter dois do que um. Aleluias. Então Deus está falando que nós temos que sempre ter alguém do nosso lado. E quando a gente
Observe um versículo que eu gosto muito, lá em Isaías 49:15, ele vai dizer assim com as minhas palavras: pode uma mulher, né, esquecer o teu filho, ou a mulher que amamenta o teu filho, né, esquecer, mas eu todavia jamais esquecerei de vós. Observe o exemplo que Deus quer dar aqui, que Deus quer nos mostrar. Se a gente vê uma mãe, ela carrega o filho aproximadamente 9 meses, e então ali a mãe gera um amor imenso, uma ligação imensa pelo filho, e quando nasce a expectativa é grande, então o amor é muito grande, é algo que a gente fala, não tem como, por mais que hoje em dia tem muitas mães que não têm nem amor na própria vida, quanto mais no filho, mas o amor da mãe pelo filho é algo que Deus mostra, que é uma aliança muito forte. Jamais a mãe vai querer abandonar o filho, jamais a mãe vai querer deixar o filho, aleluias. Então Deus está dizendo, por mais que essa mãe ainda, ou seja, isso não pode acontecer, mas se por acaso isso acontecer, eu, todavia, jamais te esquecerei, aleluias. Deus está dizendo, você está marcado na minha agenda, aleluia, você está marcado, jamais vou te deixar, aleluia. Quando nós não queremos esquecer algo, nós não anota. Deus está dizendo para mim, para você, você já está anotado no meu coração, você já faz parte da minha vida, aleluia. Pode muitos te deixar te esquecer, mas eu jamais deixarei você, aleluia. Mas talvez, como eu disse, quando a luta vem, nós esquecemos, achamos que é o fim. Esses dias eu disse sobre os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, ou seja, estava voltando para trás. Jesus, após morrer, ele ressuscita, e ele começa a aparecer para alguns discípulos. Primeiro ele vai lá onde estavam todos os discípulos, depois ele aparece para esses 2 discípulos, e o interessante é que quando Jesus aparece ali, ele começa a caminhar com os 2 discípulos, mas a luta era tão grande, porque eu acredito que aqueles discípulos estavam decepcionados, pensando que Jesus iria ficar junto com eles, como os demais discípulos, achavam que Jesus veio para ser aquele homem que ia destruir tudo, ia tirar o povo de Israel da garra do inimigo, ou seja, o povo ia ser liberto, andar com Jesus. Eles achavam que Jesus ia vir para a luta, mas Jesus veio com o propósito de Deus, foi para levar os nossos pecados, para que hoje eu e você tenha oportunidade de mudança, aleluia, veio para trazer a graça, a misericórdia. Então aqueles 2 discípulos, quando ele estava andando, Jesus chega junto com ele, e começa a caminhar com ele, mas a palavra é bem clara, em dizer que eles não sabiam que era Jesus. Quantas das vezes, no meio da luta, nós reclamamos, cadê Deus? Não está vendo a minha prova? Não está vendo a minha luta? Esqueceu de mim? Eu estou sozinho, Senhor, cadê? E Jesus está do teu lado, né? Está cuidando de você. Em outras palavras, talvez poderia estar pior, mas graças à misericórdia de Deus, Ele está ali cuidando, aleluias. Mas, como eu disse, quando a luta vem, parece que nós ficamos cegos espiritual, não vemos solução em nada, nós olhamos para a nossa luta e falamos assim, já era, é como olhando para aquele gigante, estamos perdidos, aleluia, é o fim, o gigante se levantou agora, quem somos nós para vencer esse gigante? Mas Deus, Ele mostra que não é nós, é Ele que vence o gigante, nós somos apenas instrumento, porque Ele pega o menorzinho ali, Davi, o pequenininho, tinha soldado grande, forte, que nem Saul, e tinha os irmãos de Davi, mas Deus, quando Ele quer fazer a obra, Ele mostra que é Ele que faz a obra na minha e na tua vida, aleluia. Se hoje você sabe alguma coisa, se hoje você prega, louva, ou tem algum cargo, não é você, é Deus que colocou nas tuas mãos, aleluias. E quando eu vejo isso, nós achamos que Deus esqueceu de nós quando a luta vem, mas Ele está dizendo que Ele não está aqui presente como carne, mas o Consolador está no meio de nós, o Consolador está conosco. E quem não lembra da passagem de Lázaro, naquele momento que Lázaro estava doente, a palavra vai dizer que Maria e Marta foi até Jesus, mandaram alguns servos até Jesus, e falaram, não, teu amigo vai morrer, se o senhor não vir aqui, ele está muito doente, vai morrer, acabou, né? Com as minhas palavras, o senhor é amigo dele, o senhor o ama, mas Jesus vai dizer o quê? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, e a palavra vai dizer que ele ainda ficou, não me falha a memória, 3 dias lá, e aí
Muitos poderiam falar assim: mas cadê? Lázaro foi abandonado, está sozinho. Aleluias. Entenda uma coisa, como eu disse, o Espírito Santo tem o tempo, como diz lá em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. O Espírito Santo tem um tempo para trabalhar na minha e na tua vida. Talvez você entrou aqui e acha que no outro dia você já é aquele crente pentecostal. Não, não é assim. O Espírito Santo vai trabalhando, vai mudando, vai tirando aquilo que não serve, vai colocando amor, vai tirando aquilo que não serve, vai colocando palavra, e assim vai. Então naquele momento, Jesus, Deus, através de Jesus, quis mostrar o que Deus tem para fazer na minha e na tua vida. Não depende de nós, não depende da nossa mente. Se o Senhor não vir aqui, vai morrer. Mas Jesus está importando se vai morrer ou não, se Ele tem poder para ressuscitar. Aleluias. Nós muitas das vezes achamos, vai acabar, o arroz é o último, porque nós temos que trabalhar para comprar. Mas Jesus diz assim: pode acabar, eu envio aquele que tem para te ajudar. Aleluias. Então naquele momento, por mais que Lázaro ou Marta e Maria achavam que eles estavam só, que não tinha ninguém por eles, porque Jesus não veio, então ninguém vai vir. A palavra vai dizer que Jesus vem, e aí o que acontece? Ressuscita Lázaro. Não é o fim para mim e para você, não é o fim para você, entenda isso. Por mais que muitas coisas na tua vida tenham morrido, está morto, acabou, mas Deus ainda pode ressuscitar, Ele pode trazer vida. Talvez você olhe para você: meu Deus, já passou tantas coisas. Talvez Lázaro poderia, trazendo uma conjectura aqui agora, talvez ele poderia, ou Marta e Maria poderia falar assim: Lázaro, eu sei que Marta não ia falar, mas os fariseus, Lázaro perdeu 3 ou 4 dias, que estava morto, então não fez nada, e como agora deve recuperar? Por mais que ele está vivo agora, não tem como ele recuperar aquele tempo perdido. Mas Deus, Ele pode recuperar o tempo perdido na minha e tua vida. Aleluias. Porque o salmista, ele vai dizer assim, se não me falha a memória, o salmista ou o evangelho: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 lá fora. Em outras palavras, você pode ter perdido muito tempo lá fora, mas um dia que você está na casa do Senhor vale por 1000 que você perdeu lá fora. Aleluias. Porque muitas das vezes, como o nosso irmão Diácono Marquinho disse um culto atrás, que se ele pudesse, ele teria conhecido Deus antes, porque foi depois de um período grande, como muitos aqui eu acredito, porque nem todos nasceram no berço evangélico, nem todos desde criança começou a andar no caminho do Senhor. Então nós perdemos muito tempo lá fora, mas Deus está dizendo: só o fato de você estar na casa do Senhor vale mais do que 1000 lá fora. Aleluias. Então não acha que é o fim, que não tem mais jeito, que não adianta eu ir agora, já perdi muito tempo, poderia ter feito. Não, se você está aqui hoje, começa a caminhar, começa a fazer a vontade do Senhor, porque ainda Ele quer te usar como instrumento, ainda Ele quer transformar. Como eu disse, os discípulos todos tinham um problema grave, mas Jesus pegou eles e fez uma grande transformação. Aleluias. Então que vocês possam entender isso. Deus não te deixou sozinho e nem sozinha. Se nesta noite você entrou e fala: Senhor, eu estou sozinho, Deus está dizendo: eu estou com você, eu faço parte da tua vida, eu vou cuidar de você. Aleluias. Porque naquele momento que os discípulos estavam totalmente achando que Jesus já tinha morrido, não ia acontecer nada, Jesus aparece para eles e Jesus deixa uma palavra para ele: ficai em Jerusalém, aqui do alto seja revestido de poder. Então os discípulos, quando estavam sem Jesus, ele era simplesmente como eu e você. Por mais que ele aprendeu muitas coisas, mas faltava algo, o que Deus prometeu aqui, que não iria deixar ele órfão. Então Jesus fala: ficar em Jerusalém. Vai dizer a palavra que ele ficou num local, como se fosse uma sala grande, e ali ficou muitas pessoas, e ali ficou um período, orando, esperando acontecer a promessa do Senhor. Vai dizer que, eu não me lembro, eu sei que foi uma quantidade boa, que desistiram, foram embora. Então guarde isso para você. Por mais que possa estar demorando, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tenha certeza disso. A palavra do Senhor não volta atrás. Se Deus prometeu algo na tua vida, tem certeza que vai cumprir. Só não vai cumprir se você voltar para trás. Se você desistir, não cumpre não.
aleluias, porque naquele momento, aqueles que voltaram para trás, nada aconteceu na vida dele, mas aqueles que perseveraram, esperaram, vai dizer, se vocês quiserem ler, lê lá em Atos 2, vai dizer ali que todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, né, repartida como de fogo, e o poder foi tão grande, que contagiou quem estava fora, aleluias. E aí vai dizer também, que alguns fariseus ali, doutores da lei, algumas pessoas ali, vai dizer, olha, eles estão embriagados, estão bêbados, olha como que eles estão falando. E aí Pedro, não era mais aquele Pedro, que andava com a faca do lado, mas sim aquele Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer para aquelas pessoas, nós não estamos embriagados, nós estamos cheios do Espírito Santo. E ali ele começa a falar da palavra de Deus, e vai dizer que mais de 3.000 almas, imagine, se converteram, não foi que só aceitou Jesus, mas se converteu o que? Mudou a rota, se ia para o mundo, agora eu estou indo para Cristo, aleluia. Então foi uma mudança tão, que não tem como a gente entender, e ali naquele momento, todos aqueles que reclamaram, começaram a seguir, né, aos discípulos, começaram a caminhar com Jesus. Então entenda algo, eu quero que a igreja entenda isso, você não está só, Deus está com você, o Espírito Santo de Deus, ele tem poder. Muitas das vezes a pessoa deixa o Espírito Santo para terceiro plano, né? Às vezes acha que é só Deus e Jesus, mas o Espírito Santo é como se fosse Deus e Jesus, ele é o terceiro ali, mas ele tem a mesma importância, aleluia. É como se fosse, né, trazendo para uma forma que você entenda, é como se fosse uma pessoa, mas os três é o mesmo, aleluias. Então valorize o Espírito Santo. Quantas pessoas têm entristecido o Espírito Santo, aleluias, quantos de nós, com a nossa atitude, temos entristecido o Espírito Santo, aleluias. E vai dizer na palavra também, né, que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, aleluias, é ele, né, que leva nossas orações ao Senhor, com gemido e espremido, aleluias. Então ele persevera por nós. Jesus, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por ele, e o Espírito Santo é que não vai nos conduzir nesse caminho, amém? Que vocês possam guardar essa palavra no seu coração. Espero que todos entendam o que foi falado aqui, aleluias, porque essa palavra veio para mim, e eu creio que é para cada um de vocês. Tem um que está com vós, dúvida, pergunte para o Espírito Santo, né? Como eu sempre digo, o Espírito Santo, né, e Jesus eu vejo como o GPS da nossa vida, sempre vai nos orientar no caminho certo. O GPS falha, mas Jesus jamais falha, amém? Que vocês guardem essa palavra, e as palmas para Jesus. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.